nos vimos mais. Boa tarde e boa noite. Antes de qualquer coisa, deixa eu te avisar. Esse vídeo não é sobre pessoas burras por aí. É sobre um erro psicológico que atinge pessoas normais, inteligentes, bem intencionadas. Inclusive você. Inclusive eu. Esse erro tem um nome, efeito Dunning-Kruger. É o fenômeno que faz a gente se sentir extremamente confiante exatamente quando entende menos do que imagina. E o pior não é errar. O pior é não perceber que está errando. Agora pense no Truman, em um show de Truman. Ele tem uma vida estável, um emprego, uma família, uma rotina que funciona. Para ele tudo faz sentido, o mundo parece previsível, coerente, sob controle. Truman não está procurando respostas porque não vê motivo para duvidar. E é justamente por isso que ele está preso. Não por falta de inteligência, mas por excesso de confiança na realidade que conhece. Esse é o primeiro estágio do efeito Dunning-Kruger, quando pouco que você sabe parece suficiente para explicar tudo. Mas então começam as falhas. Pequenas incoerências, depois contradições grandes demais para ignorar, e Truman entra no ponto mais difícil de todos, quando você percebe que aquilo que você chamava de conhecimento talvez seja uma grande mentira. A segurança vira confusão, a confiança vira dúvida, e o vale das desesperanças, onde muita gente prefere fingir que nada está acontecendo só para não ter que admitir que estava enganada. Truman não volta para o conforto da ilusão. Ele continua. Testa, observa, erra, começa a entender como aquele mundo realmente funciona. E quanto mais ele entende, menos ele confia em respostas simples. A confiança volta, mas agora vem acompanhada de cautela. Até que ele chega diante da saída. A confirmação final de que tudo que ele acreditava sobre a própria vida estava errado. E aí, não é mais sobre entender, é sobre escolher. Continuar numa ilusão confortável ou atravessar o modelo e encarar uma realidade desconhecida. E o que o filme mostra em 2 horas, a psicologia observa na vida real o tempo todo. O efeito Dunning-Kruger não é um gráfico bonito em um livro, é uma jornada mental que começa com falsa segurança, passa por uma queda dolorosa e só depois permite um aprendizado real. Se você não souber em que ponto dessa jornada está, não é você quem está no controle de suas certezas. Hoje, o ponto de ruptura vai te mostrar exatamente onde essa armadilha começa e por que tanta gente nunca sai dela. Em 1995, um homem chamado Arthur Wheeler assaltou 2 bancos em plena luz do dia em Pittsburgh. Ele não usava máscara, ele olhava diretamente para as câmeras e sorria. Quando a polícia o prendeu na sua própria casa, poucas horas depois, Wheeler ficou chocado. Ele não conseguia entender como o tinham encontrado. Ele murmurou, mas eu usei o suco. Wheeler acreditava piamente que com o suco de limão funcionava como tinta invisível no papel. Se ele passasse o suco no seu próprio rosto, ele ficaria invisível para as câmeras de segurança. Ele não estava mentindo. Ele não tinha problemas mentais. Ele apenas tinha uma certeza absoluta sobre algo que estava tragicamente errado. Esse caso bizarro chamou a atenção do psicólogo David Dunning, e ele se perguntou: será que a incompetência de alguém pode ser tão grande a ponto de impedi-lo de perceber que é incompetente? Dunning e seu parceiro Kruger não descobriram algo novo. Eles deram um nome científico para algo que a filosofia já observava há milênios. E assim nasceu o efeito Dunning-Kruger. Séculos antes de Cristo, Sócrates caminhava por Atenas dizendo: só sei que nada sei.
Ele foi considerado o homem mais sábio da Grécia justamente porque era o único que reconhecia a própria ignorância, enquanto os outros doutores da época fingiam um conhecimento que não tinham. 20 séculos depois, Charles Darwin escreveu que a ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. E Bertrand Russell resumiu a tragédia da nossa sociedade moderna, falando a memorável frase: o problema do mundo é que os tolos estão cheios de certeza, enquanto os inteligentes estão cheios de dúvidas. A ciência provou o que esses homens sentiam. A mente humana prefere uma mentira confortável ao vazio da dúvida. Nós não buscamos naturalmente a verdade. Buscamos segurança emocional. Buscamos explicações simples, respostas rápidas, certezas que nos fazem sentir-nos no controle. E é assim que começa a nossa subida mais enganosa. Tudo começa no ponto mais enganoso de toda a jornada, o Monte dos Estúpidos. É quando a pessoa acabou de aprender um pouco sobre algum assunto e por isso mesmo acredita que já entendeu o suficiente para ter opinião definitiva. As respostas parecem simples, os problemas parecem óbvios e qualquer discordância soa como ignorância ou má fé. Aqui, a confiança não nasce da competência, nasce da falta de noção da própria limitação. Nesse estágio, a pessoa sente uma espécie de euforia intelectual. Finalmente, tudo faz sentido. Finalmente, existe um culpado claro, uma solução fácil, uma explicação direta. E quanto mais simples a narrativa, mais confortável ela se torna. É por isso que teorias rasas, discursos radicais e soluções mágicas fazem tanto sucesso nesse ponto do gráfico. Elas dão ao cérebro exatamente o que ele quer: clareza sem esforço. O problema é que no Monte dos Estúpidos não existe curiosidade real, existe defesa de identidade. A pessoa não está tentando entender mais, ela está tentando proteger a sensação de que já entendeu. Qualquer dado contrário vira ataque pessoal. Qualquer nuance vira complicação desnecessária. O ego assume o volante, e a busca por verdade é substituída pela busca por validação. É nesse estágio que surgem os debates mais barulhentos, as opiniões mais agressivas e a certeza mais vazia. E o mais perigoso, quanto mais a pessoa fala, mais ela convence de que está certa, porque ninguém gosta de imaginar que defendeu algo errado em público. O Monte dos Estúpidos não é só ignorância, é uma armadilha emocional que transforma pouca informação em convicção. Então, para alguns, a ilusão começa a quebrar, a pessoa continua estudando, praticando, se expondo a mais informações. E aos poucos percebe que aquele mundo simples que ela enxergava não era tão simples assim. As respostas deixam de ser óbvias, as contradições aparecem, as próprias falhas ficam visíveis e a confiança, que antes era alta, despenca. Esse é o Vale das Desesperanças. O ponto em que você percebe que não sabe tanto quanto achava, que errou mais do que gostaria de admitir e que ainda falta um caminho enorme pela frente. Aqui, a confiança dominante não é empolgação, é frustração. Às vezes é vergonha, às vezes é vontade de desistir e fingir que nunca começou. Muita gente confunde esse estágio com incapacidade, quando na verdade ele é sinal de progresso. Só quem enxerga a própria ignorância pode começar a superá-la. Mas, emocionalmente, isso é pesado. É desconfortável abandonar a identidade de quem já sabe, para aceitar a posição de aprendiz. É por isso que tanta gente abandona projetos, carreiras e estudos exatamente nesse ponto. Não por falta de talento, mas por excesso de orgulho ferido. O Vale da Desesperança é silencioso. Não gera likes, não gera aplausos, não gera sensação de poder,
mas ele é o filtro natural que separa quem quer apenas se sentir inteligente de quem realmente quer se tornar competente. Quem não foge do vale começa lentamente a subir, mas agora a subida é diferente. Não existe mais pressa nem certeza absoluta. Existe prática, repetição, erro e correção. A confiança volta, mas em um ritmo lento, quase tímido, sustentada não por sensação, mas por resultados reais. Na subida da iluminação, a pessoa começa a entender como as coisas realmente funcionam e, principalmente, começa a entender onde estão os próprios limites. As opiniões ficam mais cuidadosas, as respostas mais longas, o impulso de vencer discussões dá lugar ao desejo de resolver problemas. Aqui surge algo que não existia antes: responsabilidade. A pessoa sabe que decisões mal tomadas têm consequências, então pensa duas vezes antes de falar, antes de agir, antes de prometer. O aprendizado deixa de ser entretenimento e vira compromisso. Não é mais sobre parecer inteligente, é sobre fazer direito. Esse estágio é menos empolgante do que o primeiro, mas infinitamente mais produtivo. É onde habilidades se constroem, carreiras se consolidam e relações se fortalecem. É também onde a humildade vira prática diária, não como fraqueza, mas como estratégia de crescimento. Depois de muito tempo, algumas pessoas chegam ao platô da sustentabilidade. Aqui a pessoa realmente domina o que faz, mas não sente necessidade de provar isso o tempo todo. Ela já errou o suficiente para respeitar a complexidade, já acertou o suficiente para confiar no próprio julgamento. Nesse ponto, o conhecimento não é mais impossível, é estável. A pessoa sabe resolver problemas, mas também sabe como pedir ajuda. Sabe lidar, mas também sabe ouvir. Sabe decidir, mas entende que toda decisão carrega risco. A segurança que existe aqui não é barulhenta, é silenciosa. Curiosamente, para quem observa de fora, esse estágio pode parecer menos confiante do que o primeiro, porque aqui ninguém fala em verdades absolutas. Fala-se em cenários, probabilidades, estratégias. Mas essa cautela não vem do medo, vem de maturidade. O platô da sustentabilidade não é o começo do aprendizado, é apenas o ponto em que aprender deixa de ser uma crise constante e passa a ser parte natural da rotina. A pessoa não precisa mais provar que sabe, porque está ocupada demais usando o que sabe para construir algo que dura. Mas a maioria das pessoas nunca chega aqui. E não é por falta de capacidade, é porque existe uma escolha silenciosa no meio do caminho: proteger o próprio ego ou continuar evoluindo. Esse é o ponto em que tudo se decide, o verdadeiro ponto de ruptura. Depois de atravessar todos os estágios, fica claro que existe um momento específico em que a trajetória pode seguir por dois caminhos. Ou a pessoa aceita rever as próprias certezas e continua avançando, ou se agarra ao ego e fica girando em círculos no mesmo nível. E esse é o verdadeiro ponto que o ponto de ruptura quer te apresentar, e ele tem um nome: humildade. Humildade é a capacidade de permitir que uma ideia morra para que outra melhor possa então nascer. É um sistema de correção de rota, é o que permite atualizar o seu mapa da realidade quando ele já não corresponde mais ao território. Sem humildade, você fica preso no topo do gráfico de Dunning-Kruger, porque para aprender algo novo, primeiro é preciso aceitar uma verdade que incomoda. Aquilo que você acreditava antes pode estar incompleto, distorcido ou simplesmente falso. A humildade é o único golpe capaz de quebrar esse ciclo, porque no instante em que você acredita que não domina completamente um assunto, você abre espaço para melhorar. Um profissional quer ficar melhor, um amador quer estar certo. A humildade é o que permite descer do monte da estupidez para só então começar a subida real da maestria. É quando você troca frases como "eu já sei como isso funciona" por perguntas como "o que eu ainda não estou vendo aqui?". Mas é só nesse ponto que o crescimento de verdade começa.
No fim das contas, esse gráfico não é sobre inteligência, nem sobre quem é mais esperto que quem. Ele é sobre escolhas silenciosas, feitas todos os dias. Assim como no início, Truman também acreditava na sua realidade. E essa mudança, ela foi sendo construída dia após dia. Quase sempre sem plateia. A escolha entre defender o ego ou buscar o crescimento. Entre proteger certezas antigas ou permitir que ideias melhores tomem o lugar delas. Todo mundo começa no Monte dos Estúpidos. Todo mundo cai no Vale das Desesperanças. A diferença não está em quem erra menos, mas em quem aprende a conviver com a própria incompletude sem transformar isso em paralisia. Porque crescer não é eliminar a dúvida, é aprender a caminhar com ela. Se esse vídeo fez você se reconhecer em algum desses estágios, ele provavelmente também faria sentido para outras pessoas à sua volta. Compartilhar não é concordar comigo, é provocar reflexão. Às vezes, o maior favor que a gente pode fazer não é convencer alguém, é colocar a dúvida certa no caminho. O ponto de ruptura existe exatamente para isso, não para entregar respostas fáceis, mas para incomodar o suficiente a ponto de fazer pensar. Afinal, uma vida que não é examinada, ela é vivida por inércia. Um grande abraço e eu te encontro no próximo vídeo.